Vamos falar um pouquinho aqui do mês de novembro, começando pela parte de ativos, começando pelos mercados. Assim, após 4 meses, né, agosto, setembro, outubro, tá, começou lá em julho até, de deterioração dos ativos, né, de piora, em especial setembro e outubro, né, de forte deterioração dos ativos. A gente viu agora em novembro, pela primeira vez, uma performance mais mista, né, dos ativos. Basicamente, a bolsa que vinha caindo há 4 meses, né, continuou caindo, mas em escala menor, a bolsa acabou caindo 1,5%, o dólar teve uma relativa estabilidade, e os juros, que vinham subindo forte aí nos 4 meses anteriores, em especial em outubro, teve uma deterioração muito, muito forte, os juros pela primeira vez cederam um pouco no mês de novembro. Então, foi um mês de aparente estabilidade, aparente melhora, mas, no nosso entender, muito mais pelo nível de preços que foram atingidos, tanto na Bolsa quanto nos juros futuros. Lá fora, na Bolsa Americana, após a Bolsa estar perto das máximas no final do mês, as preocupações acerca aí da nova variante do coronavírus, junto, né, com essa discussão de um Banco Central americano um pouco mais hawkish, né, com possibilidade de retirar os estímulos um pouco mais rápido, tudo isso fez com que a Bolsa Americana ali no final do mês cedesse e terminasse no terreno negativo. Falando um pouquinho do fundo, XP Macro Plus, após 2 meses, a gente já vinha falando de setembro e outubro de performance muito forte, o XP Macro subiu quase 6% nos últimos 2 meses, o XP Macro Plus subiu quase 12% nos últimos 2 meses. Novembro foi um mês em que os fundos tiveram um retorno mais próximo do CDI. No ano, se a gente olhar o XP Macro, ele está com retorno perto de CDI mais 4, o XP Macro Plus perto de CDI mais 8. Eu acho que o legal, assim, olhando em grandes janelas, todos os fundos, o XP Macro em 12, 24, 36 e desde o início está com retornos acima de 160% do CDI, e o Macro Plus em diversas janelas, 12, 24, 36, retornos acima de 270% do CDI. Então, só para dar um breve panorama, não só de curto prazo, como de longo prazo, tá, dos nossos fundos de multimercados de macro. Em novembro, em especial, como os mercados não tiveram grandes oscilações, os retornos que nós tivemos entre os mercados foram pequenos. Nós tivemos pequenos ganhos tomados em juros local e com pequenas operações de inclinação de curva no Brasil, steepening, tomado em steepening no Brasil, pequenos ganhos comprados em dólar contra o peso mexicano, e tivemos pequenas perdas tomados em juros americanos. Pelo primeiro mês, aí, após alguns meses, teve uma pequena queda na taxa de 10 anos e em algumas posições de moeda. Começando agora um pouquinho de cenário, passando para as posições, a nossa visão lá fora continua a mesma. Um cenário muito forte de crescimento americano, que nem o Fernando falou, estímulos monetários extremamente fortes, mas que, no nosso entender, em algum momento isso aí poderia gerar, né, e já está gerando, e poderia vir a preocupar o FED. A gente vem falando há muito tempo que não são somente choques de oferta, a gente está vivendo um choque de demanda na economia americana, principalmente no setor de bens, e isso iria fazer com que o FED, assim como o Banco Central brasileiro passou por isso lá atrás, quem lembra, a gente vinha dizendo que era o Banco Central brasileiro que era temporário, era uma questão de tempo do Banco Central americano reconhecer que a inflação não é tão temporária assim, e ela vai entrar, essa discussão da persistência inflacionária vai entrar bem adiante em 2022. Então, no nosso entender, essa preocupação com a inflação, essa mudança de percepção do FED iria causar uma reavaliação de toda a curva de juros americana. Não é à toa que nós estamos tomados em juros americanos ao longo do ano inteiro. É um dos mercados que a gente considera que ainda tem uma simetria muito positiva. Hoje, a gente acredita que o FED acabou de anunciar, agora na última reunião, o início do tapering, que é o programa de redução de compra de ativos, e a gente acredita que ele já agora em dezembro, ele vai anunciar uma aceleração desse processo do tapering, da redução de compras. Então, o que era programado para terminar em junho, tapering, provavelmente agora vai terminar em março, no nosso entender. Então, tudo isso é um processo de reavaliação das pressões inflacionárias que vai fazer com que eles acabem mais rápido
esse tapering, que no nosso entender não era nem para estar ocorrendo. O tapering significa que o Fed está dando estímulos perante uma economia americana muito robusta. Não era para estar dando estímulos, era para a gente estar discutindo alta de juros. Então, ele quer se livrar disso o mais rápido possível, provavelmente vai terminar em março e deve, em breve, anunciar uma preocupação e a gente acredita que a alta de juros deveria ser iniciada ali em meados de 2022, provavelmente em junho de 2022. Nosso cenário é de 3 altas no ano que vem e, eventualmente, 3 a 4 em 2023. Esse é o cenário base. O que o mercado ficou preocupado nos últimos dias? A gente está tratando com bastante cautela essa questão do vírus. A gente viu isso acontecer lá em 2020. No primeiro momento, a gente acreditou que era um vírus que iria se mostrar passageiro e tudo mais. A gente fez algumas reduções, proteções, mas não demos a atenção que a gente achava que deveria ter dado lá atrás. Eu acho importante dizer que, apesar do nosso cenário básico ser muito benigno, né, atividade, inflação e tudo mais, a gente, dessa vez, está tomando posições mais defensivas, assim, estamos montando proteções, reduzimos posições também para se precaver, né, da incerteza que esse vírus nos traz. Apesar de achar que o mais provável é que não seja nada, que as vacinas tenham efeito e tudo mais, o aprendizado que a gente teve em 2020 é de que eventos de baixa probabilidade, mas de retorno muito negativos, como foi o Covid em 2020, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que reduzir posições, mesmo que sejam temporariamente, montar proteções, e aí, no final, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem posições put spreads, né, opções de baixa de bolsa americana, só para, eventualmente, se proteger de um cenário de cauda mais adverso, vindo dessa discussão da nova variante. Passando para o Brasil, a gente ficou muito feliz ali de ter, após diversos meses, né, ali no início do ano, com posições até otimistas, que a gente já vinha carregando há 5 anos, isso aí, a gente tem falado isso, a gente, em agosto, virou a mão. A gente estava comprado em bolsa, ali em agosto a gente começou a perceber a mudança, né, tanto na discussão do juro real para níveis restritivos, quanto essa discussão fiscal de curto prazo, a gente virou a mão, ficou vendido desde agosto, e acabamos, assim, já antecipando, acabamos zerando, né? A bolsa veio caindo dos níveis de 125 mil para níveis aí de 105, 104, 103, a gente foi reduzindo gradativamente a posição de bolsa e terminamos por zerá-la totalmente agora em novembro. A base do nosso cenário pessimista continua, tá? É uma visão mais cautelosa de médio prazo, que se ancora nessa questão de juros reais muito restritivos, vão fazer com que a atividade ela seja fraca em 2022 e 2023. Então, não é um cenário cauteloso de curto prazo, é um cenário cauteloso de médio prazo. Vamos passar um 2022 bastante difícil, o que a gente chama de um cenário de crescimento medíocre, por conta de juros reais muito elevados, uma eleição que está por vir, está sendo até antecipada essa discussão, mas um cenário eleitoral difícil, combinado com uma alta de juros americanos, que nem a gente falou. Então, a gente está falando de juros muito fortes, eleição, juros americanos subindo, tudo isso faz com que a gente fique cauteloso no médio prazo. Então, a nossa redução de posição vendida em bolsa, ela se deve a níveis de preços, né, atuais, que se bateram em níveis que a gente considera que já estão ok para o momento atual, mas não acabam com a nossa percepção cautelosa no médio prazo. Da mesma maneira, ao longo do mês de novembro, a gente zerou as posições, a gente já vinha zerando posições tomadas em juros, que foram para níveis muito elevados em outubro, então a gente já estava praticamente zerado em juros nominais no Brasil. O que a gente fez no mês de novembro foram pequenas posições táticas, né? Quando os juros caíram intramês, a gente tomou, a gente também montou posições de inclinação intramês, na qual a curva de juros está precificando muita queda, em algum momento a gente discordou dessa queda e montou um aplicado na parte intermediária, tomado na parte longa, teve retornos positivos, já zeramos também essas posições no mercado de juros brasileiro. No mercado de câmbio a gente está sem posição, então, se a gente olhar hoje, a gente está praticamente sem posições em Brasil, pegamos esse movimento de piora nos níveis de preços atuais, a gente prefere ficar zerado. Acreditamos até que tenha uma recomposição de preços. Assim, o mercado poderia dar uma aliviada por dois motivos. Um,
finalmente, né, essa incerteza da PEC dos precatórios, essa incerteza fiscal, apesar de considerarmos, né, a PEC horrível, né, apesar de considerarmos que o que aconteceu foi um rompimento, né, do arcabouço fiscal, tanto o teto de gastos quanto a LRF, né, que foram desrespeitadas pelo menos uma vez agora, em 2022. Apesar disso, o mercado não gosta de incerteza. Então, na medida que a incerteza ela é aliviada, agora, com a passagem da PEC dos precatórios, caso ela passe no Senado, a gente acredita até que nos níveis de preços atuais os mercados poderiam dar uma pequena aliviada, fora a discussão eleitoral, terceira via e tudo mais, que não é nosso, obviamente, a gente não domina totalmente, mas se tiver uma esperança de terceira via, a gente também acha que o mercado pode aliviar um pouquinho. Então, mais leves em Brasil. Na parte de juros globais, na qual a gente continua confiante que essa inflação global vai levar à elevação de juros no mundo inteiro, começou nos emergentes e vai no mundo inteiro. Na parte de juros globais, nós zeramos nos meses anteriores as posições tomadas em Chile, na qual tivemos retornos robustos, e diminuímos a posição em juros americanos. Então, hoje, a nossa principal posição, dado que estamos leves em Brasil, é tomado em juros americanos e com pequenas proteções para caso essa discussão do vírus ela se agrave. Então, temos uma pequena proteção com posições de vendas de opções de bolsa americana. Então, cenário base, alta de juros americanos, o que poderia deter isso? Um agravamento mais forte do vírus, não é o nosso cenário base, mas a gente tem que se proteger. Então, tomado em juros americanos, com pequenas proteções para um agravamento dessa discussão do coronavírus. Eu acho que é isso, de maneira geral, mais leves em risco. Eu acho que o cenário atual, tá, e essa incerteza sobre o vírus, ela demanda essa cautela, e é isso que a gente vai ter, pelo menos nos próximos 7 a 14 dias, até a gente ter uma visão mais clara, né, da eficácia e tudo mais das vacinas acerca desse vírus. Eu acho que é isso.